Neste vídeo vou dar continuidade ao desenvolvimento da caixa de texto para valores numéricos que foi iniciada no vídeo anterior. No vídeo anterior iniciámos então este projeto para a criação de um user control, que é nada mais nada menos que uma text box que vai ter características muito próprias, vai permitir e tratar corretamente a introdução de valores com casas decimais. E quando eu digo isto, estou a referir-me exatamente à questão da colocação de vírgulas, pontos, colocar mais do que um ponto, mais do que uma vírgula, etc. Controlar todos estes aspectos. Tivemos no vídeo anterior a criar aqui então uma enumeração, depois criámos aqui várias propriedades que vão ser depois operacionalizadas por parte do programador através da sua utilização aqui nas propriedades, e para isso, para que estas propriedades possam ser alteradas aqui no painel das propriedades, nós temos que operacionalizar todas essas propriedades. E para isso, então, eu já criei aqui no vídeo anterior a operacionalização destas três primeiras variáveis. Vou operacionalizar agora as restantes. Para isso, vou aqui reduzir este conjunto de operações que aqui está e vamos dar continuidade, então, à criação das restantes operacionalizações. Temos aqui o casas decimais. Nada de muito especial. Public, int e número casas decimais. Okay? Vamos colocar um get e um set. Get vai colocar aqui o return num casas decimais e o set vai colocar então o seguinte: num casas decimais igual a value. E, portanto, nada a estranhar relativamente a esta operação que aqui está. Neste caso, a propriedade está bem definida. Vamos colocar aqui número de dígitos na parte decimal. Vamos lhe chamar assim. Vamos continuar. E vamos fazer a operacionalização de outra propriedade, que neste caso é o valor por defeito. Ora, também nada de muito especial. Vamos colocar aqui, então, valor por defeito. E no valor por defeito vamos pôr public double. Ok, double. Valor por defeito. Vamos também colocar um get e um set. Neste caso, get return valor defeito, e o set vai ser também colocado dessa forma. Vamos colocar aqui, neste caso, por defeito, vamos colocar também, eu estava aqui a pensar se poderíamos colocar aqui, por exemplo, o valor mínimo, mas não, vamos colocar aqui valor defeito é igual a value. Okay? Tudo muito simples, muito semelhante em termos de operacionalização. O que vai acontecer agora, no entanto, é o seguinte: a próxima operacionalização que eu vou fazer é nada mais, nada menos do que o separador. Isto é, qual é o caractere que eu quero que seja o separador. Ora, nesta circunstância eu não vou definir diretamente o caractere nas propriedades. Eu vou dar a possibilidade do utilizador escolher entre vírgulas e pontos. E depois será o próprio objeto aqui dentro que vai, consoante a opção do utilizador, vírgula ou ponto, vai tratar esse caractere. Então, para isso, vamos colocar simplesmente o seguinte. Vamos aqui definir ainda. Define o tipo de separador decimal. Então, vamos colocar public. E aqui, neste caso concreto, não se vai tratar de um double, de um int ou de um bool. Vai-se tratar do valor da nossa enumeração. Portanto, vai ser um enum separador. Vai ser esse valor que vai ser retornado. Então, enum separador. E agora vou colocar simplesmente o seguinte nome. Separador decimal. E o separador decimal vai ter também a implementação get e set. Neste caso, get return separador. Okay, neste caso, separador. E o set vai conter, então, o separador é igual a value. Okay? Vamos fazer aqui build solution. E vamos testar as propriedades da nossa caixa. Isto é, ainda não existe nenhuma implementação específica de código. Isto é, se eu executar agora aqui a minha aplicação, a minha caixa de texto ainda se vai comportar como uma caixa de texto normal. Ela só se irá comportar como uma caixa de texto diferente, com estas funcionalidades específicas, a partir do momento em que eu acrescentar eventos, que é o que nós depois iremos já ver de seguida.
Ora, vamos aqui ver então nas propriedades, com este objeto selecionado, o que é que acontece aqui então nestas propriedades todas. Nós temos todas as propriedades da caixa de texto, mas para além disso temos as propriedades que nós definimos aqui. Okay? Então temos o valor mínimo, máximo, permitir decimais, número de casas decimais e valor por defeito. Ora, vamos ver aqui ao fundo, temos valor por defeito, cá está 0, valor mínimo 0, valor máximo 100. Temos depois aqui o separador decimal. E reparem então, o facto de termos definido uma enumeração, que é esta enumeração que está aqui no início, vírgula e ponto, foi-nos permitir aqui então definir o seguinte: permitir casas decimais verdadeiro ou falso. Separador decimal, vírgula ou ponto. Ok? E o utilizador pode escolher, quer por via da alteração aqui nas propriedades, quer por via do código. E já iremos ter a ocasião de ver o que é que acontece aqui. E depois temos aqui o número de casas decimais também. Está aqui definido qual é o valor por defeito. Ok? Reparem o seguinte. Este objeto chama-se textDecimal1. O que quer dizer que se eu fizer aqui um duplo clique e quiser referir-me àquele objeto, eu tenho textDecimal1, ponto, e agora reparem, separador. E o separador decimal vai aqui automaticamente aparecer como designação de uma enumeração. Ora, quando eu faço aqui o separador decimal é igual a, e reparem, textDecimal ponto é num separador, ponto, e agora ponto ou vírgula. Okay? Eu posso alterar as propriedades quer diretamente através do painel das propriedades, quer através de código. E desta forma o programador tem a possibilidade então de ter esta maleabilidade na utilização do nosso user control. Agora que temos aqui as nossas propriedades definidas, vamos criar aqui um outro aspecto, que é o seguinte: a nossa caixa de texto, que aqui está, ela vai necessitar de ter algum controle de eventos. Isto é, por defeito neste momento, ela é uma caixa de texto absolutamente normal. Okay? Independentemente do facto de ter aquelas propriedades adicionais, eu posso escrever aqui texto, posso escrever algarismos, não tem definido aqui o max length, não tem rigorosamente nada. Ora, o que eu vou agora fazer é o seguinte: vou criar 3 eventos que me vão permitir controlar quer a introdução de texto, quer quando eu clico no interior desta caixa de texto e quando venho com o focus a partir de um outro controle, quer quando eu saio da caixa de texto. Isto é, quando eu entro na caixa de texto, o meu objeto vai ter um determinado comportamento. Quando eu estou dentro da caixa de texto e estou a escrever, a introduzir teclas, ele vai ter um outro tipo de comportamento. E quando eu saio da minha caixa de texto, por exemplo, para clicar num botão, ele vai ter que disparar também um outro evento. Ora, estamos a falar concretamente de 3 eventos: o keypress, o lost focus e o text changed. Ok? Então, vamos aqui parar a nossa aplicação e para acrescentarmos então esses métodos, ok, vamos lhe chamar assim, são neste caso concreto, mais concretamente, para lhe acrescentarmos esses eventos, nós vamos ter que criar aqui para a nossa classe, que se chama textDecimal, vamos ter que criar o seu próprio construtor. Okay? Eu vou aqui fechar tudo isto, ok, para baixar aqui um bocadinho mais e para vermos então aqui a classe mais fechadita, ok? Então vamos criar aqui o construtor da nossa classe. E o construtor da nossa classe é criado da seguinte forma: vamos colocar aqui um separador, mas de um separador diferente. Eu vou colocar aqui um separador de métodos. Eu normalmente utilizo esta forma de comentar. Este aqui separa código dentro de um método e este aqui separa métodos. Então vamos colocar aqui public e text decimal. Okay? TextDecimal será o nome aqui do nosso construtor. Obviamente que o construtor terá que ter aqui um espaço para termos ou não parâmetros. Neste caso, o nosso construtor não vai ter qualquer tipo de parâmetro. Okay? O que nós vamos definir aqui então é os eventos do controle. Neste caso, da caixa de texto com casas decimais. Okay? Isto é absolutamente aleatório colocar, ou melhor, não é, é facultativo. Okay? Aleatório não é a palavra correta. É facultativo colocar aquele comentário, mas eu gosto muito de comentar o meu código. Ora, então o que é que nós vamos fazer? Vamos acrescentar 3 eventos a este nosso controle. Então para isso vamos colocar this é este objeto, ponto, e agora vamos
desta listagem extensíssima que aqui está, vamos definir claramente que queremos fazer uma implementação específica de 3 eventos, do keypress, do lost focus e do text changed. Isto é, o keypress é quando estamos a pressionar teclas, o lost focus é quando o cursor sai do nosso objeto e o text changed é quando nós temos o cursor dentro do nosso objeto e estamos a teclar, ok? Ou melhor, quando o texto é alterado e ele vai fazer ali alguns procedimentos pelo meio. Nós depois vamos ver o que é que vai acontecer. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. A caixa de texto, ou a text box normal, já tem o evento keypress. E se nós colocarmos aqui keypress, ele vai aparecer aqui. Okay? Este é o evento normal por defeito que a caixa tem. Mas nós aqui vamos definir uma implementação específica para o nosso objeto. Então vamos colocar keypress e agora vamos acrescentar mais é igual a new, okay? E depois vamos ter aqui keyPressEventHandler. Ora, o nosso keyPressEventHandler vai ser qualquer coisa que nós vamos colocar aqui dentro. Ora, eu vou mostrar aqui um mecanismo muito rápido de utilizar aqui o Visual Studio para criar estes nossos eventos de uma forma muito simples. Reparem, eu quando coloco aqui mais e igual, ele automaticamente vai interpretar da seguinte forma. Ok, você quer inserir aqui um evento keypress, certo? Sim. Então, se eu pressionar a tecla Tab para inserir, ele vai-me criar não só aqui o resto do texto, como também a implementação do método aqui em baixo. Querem ver? Eu vou aqui novamente mais igual e agora Tab e automaticamente ele criou-me isto. Reparem, eu vou fechar aqui este quadro. Ele criou-me aqui o keypress e colocou aqui o keypress em baixo. Okay? E nesta circunstância significa isto que à partida eu terei aqui já o keypress a funcionar como deve ser. Eu vou retirar daqui o through new not implemented exception, isto é, não está implementado, para precisamente fazer aqui a minha implementação. Então vamos fazer aqui o seguinte, quando eu pressionar uma tecla dentro da minha text box, ele vai fazer o seguinte, message box, só para ver se está a funcionar corretamente. Messagebox.show, tecla pressionada. Vamos verificar aqui com uma execução. Nós temos uma caixa de texto aqui. Reparem, o cursor está a piscar lá dentro. Eu vou agora pressionar uma tecla e, reparem, tecla pressionada. O que quer dizer que se eu pressionar a tecla, qualquer tecla, ele vai automaticamente reconhecer que aquele evento foi despoltado. E, portanto, aqui dentro eu terei que fazer as implementações de código que forem necessárias. Vamos então finalmente proceder exatamente da mesma forma para criar os outros dois eventos. Neste caso, o this.lostFocus mais igual e agora tab e ele automaticamente vai criar aqui o meu espaço para depois definir o código, ok? Eu vou copiar e colar aqui em cima aquele comentário. Finalmente vamos ter o this.textChanged mais igual tab. E está criado. Reparem como o Visual Studio nos vai ajudar de sobremaneira a criar aqui a implementação do código. Portanto, o que é que vai acontecer aqui nestes eventos? Neste caso, ele vai aqui executar verificações quando o texto é alterado. Depois veremos o quê. Aqui ele vai executar o quê? Executar operações, ou neste caso, operações quando a caixa perde o focus, quando o cursor sai de lá, e aqui executar operações quando o utilizador pressiona teclas. Okay? É isto que nós vamos ver no decorrer dos próximos vídeos. Vamos começar a fazer a implementação de cada um destes eventos.